Olá, caros ouvintes. Eu me chamo Jéssica, sou discente do curso de Biologia em Licenciatura da Universidade Federal Rural da Amazônia e nós estamos aqui mais uma vez com mais uma mini aula do grupo Biocast. Sejam muito bem-vindos. A nossa aula de hoje terá como foco principal os grupos funcionais de compostos orgânicos e a tabela de nomenclatura. Bom, você sabe o que são grupos funcionais de compostos orgânicos? Se não sabe, então venha conosco e vamos embarcar nessa jornada de aprendizado. As funções dos orgânicos são grupos de compostos que possuem propriedades químicas semelhantes em razão da presença do mesmo grupo funcional em sua estrutura. Te convido agora para saber um pouco sobre funções orgânicas. Começaremos falando sobre a tabela de nomenclatura hidrocarbonetos, que são formados por cadeias de carbono e hidrogênio, e também estão incluídos aqui os alcanos, alcenos, alcadienos, cicloalcanos e etc. Temos também os alcoóis. O grupo funcional que caracteriza os alcoóis na química orgânica é a hidroxila, OH, mas para que ela forme um álcool precisa obrigatoriamente estar ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que esteja realizando 4 ligações, mas isso não impede que a cadeia tenha insaturações, ligações cíclicas ou ramificações, certo? Eles são em geral solúveis em água e se apresentam de forma líquida quando a cadeia tem até 11 carbonos. Nós temos também os fenóis, que se caracterizam pela presença de uma ou mais hidroxilas ligadas diretamente a qualquer carbono participante de um anel aromático. Entre eles você pode conhecer alguns exemplos mais ilustres, como creolina, usada como desinfetante hospitalar e doméstico, e é tão comum que muita gente diz que creolina tem cheiro de hospital. E o THC, que é a sigla para tetrahidrocanabidiol, que você pode conhecê-lo por esse nome, mas com certeza já ouviu falar dele, pois é a parte psicoativa em plantas do gênero cannabis. Temos também a hidroquinona, muito usada nos peelings e outros tratamentos de pele. Agora falaremos um pouco sobre os éteres, que surgem quando o hidrogênio da hidroxila é substituído por outro radical orgânico. De forma geral, eles são pouco polares, mas ainda solúveis em água quando a cadeia tem mais de 4 carbonos. O éter etílico é muito conhecido, ele é muito volátil e por isso mesmo é muito inflamável. Ele é normalmente utilizado como anestésico, e além deles, os epóxidos também são famosos, pois são usadas nas resinas epóxi como adesivos. Temos também os ácidos carboxílicos, que quando na extremidade da cadeia carbônica há um carbono ligado simultaneamente a um oxigênio e a uma hidroxila, temos uma carboxila, que é o surgimento característico dos ácidos carboxílicos. Agora mais à frente nós vamos ver alguns exemplos deles. Ácido acético, que dá origem ao vinagre, formado por fermentação aeróbica. Ácido butírico, sabe aquele cheirinho característico de manteiga quando fica rançosa? Vem dele. Quando você diz que a manteiga azedou, significa que ela sofreu fermentação alcoólica. E ácido metanóico, que é conhecido como ácido fórmico e está presente em alguns vinagres, produtos de limpeza e perfumes, até mesmo em acetonas. Aldeídos. Já os aldeídos são caracterizados pela presença da carbonila na ponta da cadeia. Nesse caso, você tem um carbono ligado a um oxigênio por ligação dupla e a um hidrogênio. Eles têm um cheirinho desagradável, que vai ficando mais ameno com a medida que a cadeia carbônica aumenta. Quer ver alguns aldeídos importantes? Dê uma olhada nestes. Metanol. Você pode conhecê-lo mais popularmente por formol, que é a solução de metanol dissolvida em água. Etanol, utilizado em medicamentos e pesticidas e também na fabricação de espelhos. E a vanilina, que é um aldeído aromático responsável por aquele cheirinho característico da baunilha. Temos também as cetonas, e a cetona é uma função orgânica caracterizada pela presença de carbonila no meio da cadeia. As cetonas estão presentes em vários óleos essenciais extraídos das flores e de frutos que servem de base para perfumes. A acetona, nome comum da propanona, é um exemplo bem popular utilizado como solvente, inclusive de esmaltes. Agora falaremos um pouco sobre os ésteres, que quando a carboxila, aquela lá dos ácidos, tem o hidrogênio substituído por outro radical, um éster é originado. Eles são muito usados como solventes, medicamentos e flavorizantes.
Sabe aquele cheirinho de banana utilizado em alimentos? É o etanoato de pentila. Os lipídios, por exemplo, são ésteres naturais e estão presentes nos óleos, nas gorduras e nas ceras. Os glicerídeos, por exemplo, são ésteres de glicerol. Anidridos. Quando dois ácidos carboxílicos passam por uma reação de desidratação, perca de um átomo de água, eles se unem formando um composto só, o anidrido. Esse nome vem exatamente da perda de água, já que vem de anidros, do grego, que significa sem água. Aminas. Assim como as amidas são chamadas de funções orgânicas nitrogenadas. Esses compostos orgânicos são derivados da amônia, NH3. Eles surgem quando os hidrogênios são substituídos por cadeias orgânicas. Eles estão presentes nos aminoácidos que formam as proteínas dos seres vivos. Quando o animal morre, esses aminoácidos se decompõem e formam aminas. Um bom exemplo do efeito delas é o cheiro de peixe estragado. Amidas. Elas também são derivadas de amônia e surgem quando o hidrogênio é substituído por um grupo acil, uma cadeia com um carbono na ponta, unido por ligação dupla a um oxigênio. Uma das amidas mais conhecidas é a ureia, presente na urina. Agora vamos para a última parte, mas não menos importante, que são as funções orgânicas grupo funcional. Para conhecer uma função orgânica e diferenciá-la das outras, você tem que estudar bastante os grupos funcionais. Portanto, fique de olho na lista abaixo com os nomes e a representação. Lembre-se que R simboliza a cadeia carbônica ou radical. Confira. Hidrocarbonetos. Não tem grupo funcional, contendo apenas a cadeia carbônica principal. Alcoóis. Hidroxila ligada a carbono saturado. Fenóis. Hidroxila ligada a anel aromático. Éteres. Oxigênio com um heteroátomo na cadeia. Ácidos carboxílicos, carboxila, aldeídos, aldoxila, cetonas, carbonila e ésteres, carbono unido por ligação dupla a oxigênio no meio da cadeia. Bom, pessoal, essa foi mais uma mini aula do projeto Biocast. Espero ter lhe ajudado, foi um enorme prazer estar aqui com você e fiquem ligados ao próximo episódio. Até a próxima e tchau, tchau!